Você já se perguntou o quanto conhece a pessoa que dorme ao seu lado todas as noites? A luz do sol entrava pelas frestas da cortina, formando linhas douradas no chão do quarto. Marcos já tinha saído para trabalhar, como sempre, antes mesmo de eu despertar completamente. 10 anos de casamento e essa era nossa rotina. Ele, o pássaro madrugador, eu, a coruja noturna. Talvez fosse por isso que nossas conversas vinham se tornando cada vez mais curtas, mais superficiais. Espreguicei-me na cama e olhei para o travesseiro vazio ao meu lado. Uma sensação estranha pairava no ar, como aquele silêncio pesado antes de uma tempestade. Não era nada específico, apenas uma inquietação que não me deixava há alguns dias. Levantei e segui para a cozinha. Um bilhete me esperava ao lado da cafeteira. Tenho reunião hoje à noite. Não me espere para jantar. Beijos. M. Bilhetes. Era assim que nos comunicávamos ultimamente. Breves, diretos, sem espaço para sentimentos. Preparei meu café e sentei à mesa, olhando pela janela para o jardim que cuidávamos juntos nos primeiros anos de casamento. Agora as plantas estavam meio murchas, precisando de atenção. Como o nosso relacionamento. Meu celular tocou, quebrando meus pensamentos. Era Carolina, minha irmã. Oi, Bia. Como está? Sua voz sempre animada contrastava com meu estado de espírito naquela manhã. Estou bem. E você? Ah, tudo correndo. Olha, preciso da sua ajuda. Estava pensando em mudar o visual. Acha que posso passar aí hoje à tarde? Carolina sempre foi a extrovertida da família. 2 anos mais nova que eu, com aquela energia que contagiava qualquer ambiente. Enquanto eu era a sensata, a previsível, ela era a aventureira, a que todos admiravam. Claro, venha sim, respondi, tentando soar mais animada do que realmente estava. Desliguei o telefone e voltei a encarar meu café, agora morno. Uma notificação apareceu na tela. Uma foto do Marcos marcado no Instagram. Ele raramente usava redes sociais. Abri curiosa. Era uma foto num restaurante que eu não conhecia. O perfil era de um amigo em comum, Pedro. Na legenda, planejando grandes coisas. Marcos sorria. Parecia empolgado. Não me lembrava da última vez que o tinha visto com aquele sorriso. Uma pontada de ciúme misturada com curiosidade me atingiu. Quando foi que nos tornamos estranhos um para o outro? Não conseguia identificar o momento exato, mas sabia que algo havia mudado. Talvez fosse apenas o tempo, ou talvez... O interfone tocou, interrompendo meus pensamentos novamente. Era o porteiro, avisando que uma encomenda havia chegado. Desci para buscar, imaginando ser algo do trabalho que Marcos pediu para entregar em casa. Mas o pacote era para ele, não para mim. Uma caixa pequena, elegante, da loja de joias mais cara da cidade. Meu coração acelerou. Seria possível? Talvez eu estivesse enganada. Talvez ele estivesse planejando algo especial. Nosso aniversário de casamento estava próximo. Não tão próximo assim. Faltavam ainda uns 2 meses. Mas quem sabe? Guardei a caixa sobre a mesa de centro. Não abriria, claro. Mas fiquei olhando para ela durante um tempo, sentindo uma mistura de esperança e confusão. Marcos nunca tinha sido do tipo que se lembrava de datas ou preparava surpresas. Por que agora seria diferente? À tarde, Carolina chegou como um furacão, trazendo consigo revistas de corte de cabelo e falando sem parar sobre suas aventuras na empresa onde trabalhava. Sentamos na sala, e não pude deixar de notar quando seu olhar fixou-se na caixinha sobre a mesa. O que é isso? Ela perguntou com um ar que me pareceu... nervoso? Uma entrega para Marcos. Respondi, observando sua reação. Ah! Ela desviou o olhar rapidamente e voltou a falar sobre cortes de cabelo. Mas algo em seu comportamento me pareceu estranho. Como se ela soubesse o que havia na caixa. Como se ela esperasse que eu não tivesse notado sua chegada. Enquanto conversávamos, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Marcos. Você recebeu uma entrega hoje? Olhei para Carolina, que agora folheava uma revista, aparentemente distraída. Mas percebi que seus olhos não se moviam pelas páginas.
Ela parecia estar esperando por algo. Sim, uma caixa pequena. É algo importante? Respondi. Nada demais. Só guarde para mim, por favor. Nada demais? Uma joia daquele valor seria nada demais? E por que ele parecia preocupado? Coloquei o celular de lado e voltei a conversar com Carolina. Mas minha mente agora estava em outro lugar. Em todos os anos de casamento, Marcos nunca me surpreendeu com presentes caros ou gestos grandiosos. O importante é o que vivemos no dia a dia. Ele sempre dizia. E eu acreditei. Aceitei. Me convenci. Quando Carolina foi embora, fiquei sozinha com meus pensamentos e com aquela caixinha misteriosa. Será que eu estava exagerando? Será que realmente havia algo estranho acontecendo? Ou era apenas minha imaginação? O dia avançou, dando lugar à noite. Marcos chegou tarde, como havia avisado. Entrou silenciosamente no quarto, provavelmente pensando que eu estivesse dormindo. Mas eu estava acordada, observando sua sombra no escuro, sentindo que, talvez pela primeira vez no nosso casamento, havia uma distância entre nós que ia além do físico. Havia segredos, e algo me dizia que estavam apenas começando a se revelar. Fechei os olhos quando ele se deitou ao meu lado, fingindo dormir. Mas a verdade é que passei a noite acordada, com uma pergunta martelando em minha cabeça. O que mais eu não sabia sobre o homem com quem compartilhava minha vida? Quantas vezes ignoramos os sinais, fingindo que não estão ali? Os dias seguintes passaram num ritmo estranho. Marcos estava diferente. Não de uma maneira óbvia, mas naqueles pequenos detalhes que só percebemos quando vivemos com alguém por tanto tempo. Ele checava o celular com mais frequência, saía de cômodos para atender ligações, sorria para a tela do aparelho quando achava que eu não estava olhando. A caixinha de joias continuava intocada sobre minha penteadeira. Ele não havia mencionado nada sobre ela. E eu, numa mistura de orgulho e receio, também não perguntei. Às vezes, pegava-me olhando para ela, imaginando o que estaria dentro. Seria um presente para mim que ele ainda não havia encontrado o momento certo para entregar? Ou seria para outra pessoa? Numa sexta-feira, decidi surpreendê-lo no escritório para almoçarmos juntos. Não fazíamos isso há meses. Anos atrás, era uma tradição semanal. Mas como tantas outras coisas no nosso relacionamento, foi se perdendo com o tempo. Cheguei sem avisar, com o coração acelerado como se fosse nosso primeiro encontro. A recepcionista sorriu ao me ver. Dona Beatriz? Que surpresa boa. O Dr. Marcos está na sala dele. Pode entrar. Caminhei pelo corredor familiar, ouvindo o som abafado de conversas e telefones. Parei à porta da sala de Marcos, que estava entreaberta. Ele falava ao telefone, de costas para a entrada, olhando pela janela que dava para o centro da cidade. Sim, já está tudo organizado. Eu sei que ela vai ficar emocionada. Não se preocupe, vai ser perfeito. Meu coração deu um salto. Estaria ele planejando algo para mim, afinal? Talvez aquela caixa fosse mesmo uma surpresa. Talvez eu estivesse imaginando problemas onde não existiam. Consegui a reserva naquele restaurante que você comentou. Foi difícil, mas para a Carol, vale qualquer esforço. Carol. Carolina. Minha irmã. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. Dei um passo para trás, tentando processar o que acabara de ouvir. Marcos, meu marido, estava organizando algo especial para minha irmã. Para a Carol, vale qualquer esforço. Palavras que nunca foram ditas sobre mim. Saí dali antes que ele pudesse me ver. No elevador, tentei me recompor. Talvez fosse algo inocente. Talvez fosse apenas uma surpresa para o aniversário dela, que seria daqui a algumas semanas. Mas por que tanto segredo? Por que a joia cara? E por que aquela frase me incomodou tanto? Voltei para casa com a mente em turbilhão. Acendi um cigarro na varanda. Hábito que havia abandonado há anos, mas que voltava nos momentos de estresse. A fumaça subiu em espirais enquanto eu tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça. Marcos chegou mais tarde que o normal naquela noite. Entrou em casa com um sorriso cansado, mas havia algo diferente em seus olhos. Um brilho que há muito não via. Desculpe o atraso, disse ele, beijando minha testa.
Muito trabalho hoje. Tudo bem, respondi, fingindo normalidade. Ah, como foi o dia? Normal. Nada demais. Ele deu de ombros, evitando meu olhar. Marcos nunca foi bom em mentir. Enquanto ele tomava banho, fiquei na cozinha preparando o jantar. O celular dele estava sobre a mesa. Nunca tinha sido do tipo que vasculhava suas coisas. Sempre respeitei sua privacidade. Mas algo me impelia a verificar. Hesitei, com a mão pairando sobre o aparelho. Seria isso que nos tornamos? Um casal que esconde coisas, que desconfia, que investiga? A ideia me entristeceu profundamente. Afastei a mão, decidida a não me rebaixar a esse ponto. Mas então o aparelho acendeu com uma notificação. Uma mensagem de Carolina. Obrigada por tudo, Marcos. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Meu estômago afundou. A mensagem desapareceu rapidamente da tela, mas as palavras ficaram gravadas em minha mente. O que exatamente minha irmã estava agradecendo? O que meu marido estava fazendo por ela que significava tanto? Durante o jantar, observei Marcos com mais atenção. Ele parecia distante, respondendo minhas perguntas com monossílabos, o pensamento claramente em outro lugar, ou em outra pessoa. Liguei para você hoje no escritório. Comentei casualmente, observando sua reação. Ele paralisou por um segundo, o garfo a meio caminho da boca. É mesmo? A que horas? Não vi nenhuma chamada. Por volta do meio-dia. Queria te convidar para almoçar. Ah, eu estava numa reunião externa. Ele respondeu rapidamente. Outra mentira. Entendo. Sorri, sentindo um nó na garganta. Com quem? Com um cliente novo, potencial investidor. Cada palavra era como uma pequena facada. Tantos anos juntos, e agora estávamos aqui, numa dança de mentiras e meias-verdades. Encontrei com a Carolina hoje. Menti para ver sua reação. Ela parecia muito animada com algo. Marcos engasgou levemente com o vinho. É mesmo? Ele tentou parecer desinteressado, mas notei como seus dedos apertaram o guardanapo. Ela sempre foi animada com tudo. Sim, mas hoje era diferente, como se estivesse guardando um segredo. Seus olhos encontraram os meus por um breve momento, e pude ver ali um misto de surpresa e culpa. Ele desviou o olhar rapidamente. Talvez esteja namorando alguém, sugeriu, em tom forçadamente casual. A ironia da situação quase me fez rir. Ou chorar. Eu não sabia mais. Depois do jantar, Marcos alegou estar cansado e foi para o quarto. Fiquei na sala, tentando assistir a um filme, mas minha mente continuava revivendo aquela mensagem, aquela ligação, aquelas pequenas mentiras que iam se acumulando. Mais tarde, quando entrei no quarto, ele já estava dormindo, ou fingindo dormir, como eu mesma havia feito noites atrás. Fiquei observando seu rosto no escuro, tentando encontrar o homem por quem me apaixonei. Seria possível que ele estivesse... Não, eu não conseguia nem completar o pensamento. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para a Carolina. Preciso conversar com você. É importante. Ela respondeu quase imediatamente, o que era estranho considerando o horário. Claro, tudo bem. Aconteceu algo? Nada urgente. Podemos nos encontrar amanhã? Amanhã não posso. Tenho compromisso o dia todo. Que tal depois de amanhã? Almoço? Compromisso o dia todo. Seria com meu marido? A suspeita me corroía por dentro. Tudo bem. Depois de amanhã, então. Deitei-me ao lado de Marcos, sentindo que nunca estivemos tão distantes, mesmo estando tão próximos fisicamente. O sono demorou a chegar, e quando finalmente adormeci, sonhei com caixas de joias que se abriam revelando não presentes, mas segredos sombrios. Na manhã seguinte, Marcos saiu cedo, como de costume, mas dessa vez, ele se arrumou com mais cuidado. Perfume novo, camisa que eu havia dado de presente há anos e que ele raramente usava, cabelo minuciosamente penteado. Vai sair com alguém importante hoje? Perguntei, observando-o pelo reflexo do espelho. Não,
Só uma reunião normal. Ele respondeu, ajustando a gravata pela terceira vez. Mais uma mentira para a coleção. Depois que ele saiu, fiz algo que nunca imaginei que faria. Entrei em seu escritório em casa e liguei o computador. A senha era a mesma há anos, a data do nosso casamento. Pelo menos isso não havia mudado. Abri seu e-mail, sentindo-me terrível por invadir sua privacidade, mas precisava saber a verdade. Vasculhei por alguns minutos até encontrar algo. A confirmação de uma reserva. Reserva confirmada para 6 pessoas no restaurante Leblanc, às 20 horas. Nome: Marcos Silva. Leblanc. O restaurante mais caro e exclusivo da cidade. Um lugar onde nunca tínhamos ido juntos, apesar das minhas indiretas ao longo dos anos. A data da reserva era para hoje, o dia em que Carolina disse estar ocupada. 6 pessoas. Quem seriam as outras 4? Amigos dela? Nossos amigos em comum? A família dela? Desliguei o computador, sentindo-me doente. As evidências se acumulavam, mas minha mente se recusava a aceitar o que parecia cada vez mais óbvio. Meu marido e minha irmã estavam compartilhando segredos, encontros, talvez até sentimentos que iam além da amizade. Passei o dia em casa, alternando entre momentos de raiva, tristeza e negação. Ao entardecer, tomei uma decisão. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido que sabia que me caía bem. Se eles podiam ter segredos, eu também podia. Peguei as chaves do carro e saí. À noite, estacionei a algumas quadras do Leblanc. De dentro do carro, observei a entrada do restaurante, sentindo-me como uma personagem daqueles filmes de suspense que tanto criticava pela inverossimilhança. Mas ali estava eu, espionando meu próprio marido. Às 19h45, um carro familiar parou em frente ao restaurante. Marcos desceu, deu a volta e abriu a porta para a passageira. Carolina saiu, radiante num vestido azul que nunca tinha visto. Ela sorria de uma maneira que iluminava todo o seu rosto. Marcos ofereceu o braço e ela aceitou, com uma intimidade que me deixou sem ar. Enquanto os observava entrando no restaurante, senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto. Não era apenas um pequeno sinal agora. Era uma verdade gigantesca se erguendo à minha frente, impossível de ignorar. Marcos, meu marido de 10 anos, estava tendo um caso com minha irmã mais nova. E o pior, eles pareciam felizes. Mais felizes do que eu me lembrava de vê-los em muito tempo. Quantas vezes ignoramos os sinais por medo de encarar a verdade? Naquele momento, percebi que não podia mais fingir que não estavam ali. Eles piscavam como luzes de neon, apontando para uma única direção. Meu casamento estava acabado. E a pessoa que eu mais confiava no mundo havia me traído da pior maneira possível. O que você faria no meu lugar? Voltei para casa em choque. Não consegui confrontá-los. Passei a noite em claro, observando o teto do quarto de hóspedes. Não conseguiria dormir ao lado de Marcos, não depois do que tinha visto. Quando ele chegou, fingi estar dormindo. Ouvi seus passos hesitantes pelo corredor. A porta do nosso quarto se abrindo e fechando. Nenhuma tentativa de me procurar. Talvez ele estivesse aliviado por não ter que me dar explicações. A manhã chegou com aquela crueldade típica dos dias que sucedem às noites de insônia. Levantei antes dele e preparei o café. Uma rotina normal, como se meu mundo não tivesse desabado na noite anterior. Marcos apareceu na cozinha, hesitante. Seu rosto mostrava sinais de cansaço, mas havia algo mais ali. Culpa? Remorso? Ou simplesmente o desconforto de quem foi pego em uma mentira? Você dormiu no quarto de hóspedes. Não era uma pergunta. Sim. Respondi, sem olhar para ele, concentrando-me em mexer meu café. Cheguei tarde e não quis te acordar. Mais uma mentira para nossa coleção crescente. Onde você estava? Perguntou ele, servindo-se de café. A hipocrisia da pergunta quase me fez rir. Ele, que havia passado a noite num restaurante de luxo com minha irmã, queria saber onde eu estava. Com uma amiga, respondi vagamente. E você? Como foi seu dia ontem? Normal. Trabalho até tarde. Nossos olhares se encontraram por um momento. Vi neles o reflexo da minha própria mentira.
Estávamos numa dança bizarra de falsidades, cada um interpretando um papel que não nos cabia mais. Vou encontrar Carolina para almoçar hoje, comentei, observando sua reação. O café que ele bebia desceu pelo caminho errado. Tossiu, tentando disfarçar o desconforto. Hoje? Sua voz saiu mais aguda que o normal. Sim, combinamos há alguns dias. Ela parecia ansiosa para conversar. Marcos pousou a xícara na mesa com cuidado excessivo, como se fosse quebrar a qualquer movimento brusco. Sobre o que vocês vão conversar? Não sei. Talvez ela tenha novidades para compartilhar. Deixei a frase pairar no ar, carregada de subentendidos. Ele assentiu, visivelmente perturbado. Terminou o café rapidamente e, com uma desculpa sobre uma reunião importante, saiu mais cedo que o habitual. Assim que a porta se fechou, deixei escapar o ar que nem sabia que estava segurando. Às 12h30, estava sentada numa mesa de um café no shopping, esperando por Carolina. Minha irmã chegou atrasada, como sempre, mas dessa vez havia algo diferente em sua aparência. Ela parecia radiante, o mesmo brilho que havia notado em Marcos. Desculpe o atraso, disse ela, sentando-se à minha frente. O trânsito estava horrível. Sem problemas, respondi, estudando seu rosto. Carolina sempre foi bonita, de uma maneira efervescente e natural que atraía todos à sua volta. 2 anos mais nova que eu, com aquela personalidade magnética que fazia as pessoas quererem estar perto dela. Inclusive meu marido, aparentemente. Então, ela sorriu, pegando o cardápio. O que está acontecendo? Você parecia preocupada na mensagem. Por um momento hesitei. Uma parte de mim queria confrontá-la diretamente, perguntar o que estava acontecendo entre ela e Marcos. Mas outra parte temia a resposta. Porque uma vez dita, não poderia ser desdita. Uma vez confirmada, a traição se tornaria real, irrevogável. Você tem visto o Marcos ultimamente? Perguntei, tentando manter a voz casual. Ela congelou por um instante, quase imperceptível, antes de responder. Às vezes, no escritório, quando vou visitar um cliente que trabalha no mesmo prédio. Por quê? Mais uma mentira para a coleção. Vocês pareciam bem próximos ontem à noite. As palavras saíram antes que pudesse pensar melhor. O cardápio escorregou das mãos dela, caindo sobre a mesa com um baque surdo. Seus olhos, tão parecidos com os meus, se arregalaram. O que você quer dizer? Eu vi vocês, Carolina. No Leblon. O rosto dela empalideceu. Olhou ao redor, como se procurasse uma rota de fuga. Então, após um longo suspiro, falou. Não é o que você está pensando, Bia. Claro que não. Nunca é. Então, o que é? Minha voz saiu mais alta do que pretendia, atraindo olhares das mesas próximas. É complicado. Ela murmurou, os olhos fixos na mesa. Tente me explicar. Tenho certeza que conseguirei entender como meu marido e minha irmã estão tendo encontros secretos em restaurantes caros. O sarcasmo escorria de cada palavra. Não estamos tendo um caso, se é isso que você está pensando. Ela finalmente olhou para mim, seus olhos úmidos. Outra coisa. Que outra coisa justificaria tantas mentiras? Ela mordeu o lábio, claramente em conflito. Eu prometi não contar. Para quem? Para meu marido? As palavras saíram afiadas como navalhas. Bia, por favor. A voz dela tremeu. Não é assim. Marcos só está tentando ajudar. Ajudar em quê, exatamente? Senti meus olhos arderem com lágrimas contidas. Em destruir meu casamento? Não. Ela parecia genuinamente horrorizada. Ele nunca faria isso. Nós nunca faríamos isso com você. Então me explique, Carolina. Porque do meu ponto de vista, parece exatamente isso. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. Eu estou passando por um momento difícil, Bia. Muito difícil. Todos passamos por momentos difíceis. Cortei, impaciente. Isso não justifica... Eu perdi o bebê. Ela me interrompeu, a voz quebrada. O mundo pareceu parar por um instante. As palavras pairaram entre nós, pesadas, inesperadas.
Que... bebê? Consegui finalmente articular. Eu estava grávida. De 3 meses. Ninguém sabia, nem mesmo o pai. Terminamos antes que eu descobrisse. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora. Perdi há 2 semanas. Foi horrível. Minha raiva deu lugar à confusão. Depois à preocupação. Por que você não me contou? Perguntei, minha voz mais suave agora. Eu ia contar. Mas você tem estado tão distante ultimamente, tão triste. Ela enxugou as lágrimas com um guardanapo. Quando aconteceu, eu entrei em pânico. Liguei para a única pessoa que imaginei que poderia me ajudar sem julgamentos. Marcos, concluí, sentindo-me simultaneamente aliviada e traída. Aliviada por não ser um caso, traída por ambos terem escondido isso de mim. Ele tem sido incrível, Bia. Me levou ao hospital, cuidou da papelada, ficou comigo durante todo o processo. E depois... Ela hesitou. Depois? Ele percebeu o quanto eu estava mal. Decidiu organizar algo para me animar. Uma comemoração pelo que poderia ter sido, uma forma de me despedir da ideia daquele bebê e seguir em frente. Seus olhos encontraram os meus, implorando por compreensão. Não era um encontro romântico. Era uma despedida. Olhei para minha irmã, tão frágil naquele momento, tão diferente da Carolina confiante que todos conheciam. E uma nova onda de emoções me atingiu. Alívio por não ser uma traição no sentido romântico, mas também uma dor profunda, uma ferida diferente. Por que Marcos não confiou em mim para me contar? Por que minha própria irmã escolheu meu marido, e não a mim, em seu momento de maior necessidade? Quem mais estava no restaurante ontem? Perguntei, tentando montar o quebra-cabeça. Alguns amigos próximos. Pessoas que sabiam o que tinha acontecido e queriam me apoiar. Ela hesitou novamente. Marcos organizou tudo. Ele achou que seria bom para mim estar cercada de amigos, celebrar a vida ao invés de focar na perda. Cada palavra dela era como uma faca retorcendo na ferida. Não pela traição que imaginei inicialmente, mas por algo igualmente doloroso. A constatação de que, de alguma forma, eu havia me tornado dispensável na vida das 2 pessoas que mais amava. Por que vocês não me contaram? A pergunta que mais me atormentava finalmente escapou. Carolina desviou o olhar, desconfortável. Marcos achou que seria muito para você lidar agora. Ele disse que vocês estão passando por um momento delicado, que você anda muito sensível. Ele disse isso? A raiva voltou, fria e cortante. Que eu sou sensível demais para apoiar minha própria irmã? Não foi bem assim, Bia. Ele estava tentando me proteger. Nos proteger, na verdade. Disse que você já tem tantas preocupações. Que tipo de preocupações justificariam manter isso em segredo? Minha voz subiu novamente. Sou sua irmã. Deveria estar ao seu lado nesse momento. Eu sei, eu sei. Ela sussurrou, obviamente arrependida. Foi um erro. Deveria ter te contado desde o início. Ficamos em silêncio por alguns instantes, cada uma absorvendo o impacto daquela conversa. A raiva que sentia começou a dar lugar a uma tristeza profunda. Não era sobre uma traição romântica. Era sobre confiança. Sobre ser deixada de fora de algo importante, como se não fosse capaz de lidar com a situação. E a caixa de joias? Perguntei, lembrando-me do pequeno pacote que ainda estava em casa. Carolina pareceu confusa por um momento. Então compreensão surgiu em seus olhos. Ah, aquilo. É um pingente. Uma pequena estrela. Marcos ajudou a escolher. É para simbolizar o bebê que perdi. Uma luz que brilhou brevemente. Sua voz falhou. Estendi a mão e segurei a dela, num gesto automático de consolo. Apesar da mágoa, ela ainda era minha irmã. Ainda estava sofrendo. Desculpe, murmurei. E por sua perda. E por não ter estado lá para você. A culpa não é sua. Ela apertou minha mão. É minha por não ter confiado em você como deveria. Terminamos o almoço num clima estranho, entre lágrimas contidas e explicações incompletas. Quando nos despedimos, Carolina me abraçou mais forte que o normal, como se temesse que aquela revelação pudesse criar um abismo irreparável entre nós.
Voltei para casa com a mente em turbilhão. As peças do quebra-cabeça agora se encaixavam de uma maneira diferente, mas a imagem final ainda me incomodava profundamente. Não era uma traição no sentido romântico, mas havia uma quebra de confiança que doía quase da mesma forma. Marcos chegou mais cedo que o normal naquele dia. Entrou cauteloso, como quem entra em território hostil. Nossos olhares se encontraram, e vi nos olhos dele que já sabia. Carolina havia contado. Bia, ele começou, a voz baixa. Por que você não me contou? Interrompi, sem energia para rodeios. Ele sentou-se à minha frente, passando as mãos pelo rosto num gesto cansado. Eu queria, várias vezes, mas achou que eu era sensível demais? Frágil demais? As palavras dela ecoavam em minha mente. Não é isso. Ele suspirou. Você e Carolina sempre tiveram essa relação. Complicada, competitiva. Você sempre se comparou a ela, sempre se sentiu menos. E ela sempre quis sua aprovação, seu reconhecimento. O que isso tem a ver? Tudo. Ele me olhou diretamente. Quando ela me contou sobre a gravidez, sobre o quanto queria aquele bebê mesmo sem o pai por perto, sobre como tinha medo de te contar e você julgá-la, eu prometi ajudar. Prometi estar ao lado dela. E quando ela perdeu o bebê, sua voz falhou. Ela estava destruída, Bia. Precisava de apoio incondicional, sem perguntas, sem julgamentos. E você achou que eu não seria capaz disso? Não era uma pergunta. Não, ele negou, mas havia hesitação em sua voz. Eu só queria proteger vocês duas. Você já estava tão distante, tão triste com nossos próprios problemas. Que problemas, Marcos? A frustração tomou conta de mim. Que grandes problemas temos além dos que você mesmo está criando ao me excluir assim? Bia, por favor. Ele parecia genuinamente confuso. Nosso casamento não está bem há meses, você sabe disso. Nós mal conversamos. Dormimos cada vez mais afastados. Quando foi a última vez que realmente falamos sobre algo importante? Suas palavras me atingiram como um soco. Porque eram verdadeiras. Nosso casamento estava definhando lentamente, como uma planta que esquecemos de regar. Mas isso justificava o que ele havia feito? Isso não te dá o direito de decidir o que posso ou não saber sobre minha própria irmã. Respondi, a voz trêmula. Não te dá o direito de conspirar pelas minhas costas, de me excluir assim. Não foi uma conspiração. Ele parecia cansado, derrotado. Foi uma tentativa desajeitada de ajudar alguém que estava sofrendo. E no processo, você me feriu. Completei. Ficamos em silêncio, o peso de tudo que havia sido dito e não dito entre nós. Finalmente ele perguntou: o que você quer fazer agora? A pergunta pairou no ar, carregada de significados. O que eu queria fazer? Sobre Carolina, sobre nós, sobre nosso casamento que parecia estar desmoronando como um castelo de areia. O que você faria no meu lugar? Perdoaria a exclusão, a falta de confiança, as decisões tomadas sem minha participação? Ou isso seria apenas mais um sintoma de um relacionamento que já não funcionava mais? Olhei para Marcos, o homem com quem compartilhei 10 anos da minha vida, e percebi que não sabia mais quem ele era. Ou talvez, mais assustador ainda, não sabia mais quem eu era nesse relacionamento. Preciso de tempo, respondi finalmente. Para pensar. Para entender o que tudo isso significa. Ele assentiu, como se esperasse essa resposta. Vou dormir no quarto de hóspedes, disse levantando-se. Não protestei. Naquele momento, a distância parecia necessária. Como se precisássemos de espaço para enxergar o que nosso relacionamento havia se tornado. Quando fiquei sozinha, permiti que as lágrimas viessem. Chorei não apenas pela traição de confiança, mas por tudo que aquilo representava. Pela forma como Marcos me via. Frágil demais para lidar com problemas reais. Pela escolha de Carolina em confiar nele ao invés de mim. Pelo casamento que parecia estar acabando não com uma explosão, mas com um suspiro triste. E enquanto as lágrimas secavam, uma pergunta persistia em minha mente. Como chegamos a esse ponto?
Como deixamos que a distância entre nós crescesse tanto que agora parecia intransponível? O conflito estava apenas começando, e eu não fazia ideia de como terminaria. Só sabia que, de uma forma ou de outra, nada seria como antes. Será que eu deveria simplesmente aceitar a verdade ou lutar contra ela? Os dias que se seguiram foram como viver em uma casa de espelhos distorcidos. Marcos e eu coexistíamos no mesmo espaço, mas raramente nos falávamos além do estritamente necessário. Ele continuava dormindo no quarto de hóspedes, e eu passava noites em claro, revisitando cada momento dos últimos meses, procurando sinais que tivesse ignorado. Uma semana após a revelação, encontrei a caixa de joias sobre minha penteadeira, aberta. O pequeno pingente em forma de estrela brilhava sob a luz do abajur. Não havia bilhete, nenhuma explicação. Apenas a joia exposta, como uma confissão silenciosa. Peguei o delicado objeto entre os dedos. Era realmente bonito, de um design simples, mas significativo. Uma pequena estrela que representava uma vida que mal começou a existir. Um sonho interrompido da minha irmã. Um segredo guardado pelo meu marido. Guardei o pingente de volta na caixa e a coloquei na gaveta. Precisava falar com Carolina novamente, entender melhor o que havia acontecido. Não apenas os fatos, mas os sentimentos envolvidos. Como minha irmã mais nova, a pessoa com quem cresci compartilhando segredos, decidiu que não podia confiar em mim num momento tão crucial de sua vida. Marquei um café com ela para o dia seguinte. Desta vez, Carolina chegou pontualmente, o que só evidenciava a gravidade da situação. Sentou-se à minha frente, os olhos inquietos, as mãos inquietas. A Carolina, vibrante e despreocupada, havia dado lugar a uma versão mais contida, mais vulnerável. "Como você está?" Perguntei genuinamente preocupada. "Melhor, eu acho." Ela deu um sorriso fraco. "Dia após dia." "Por que você não me procurou, Carol?" A pergunta que me assombrava finalmente saiu. "Sou sua irmã." Ela respirou fundo, como se organizasse os pensamentos. Eu ia contar. Sobre a gravidez, quero dizer. Tinha planejado um jantar, só nós duas. Seus olhos encontraram os meus. "Mas então você começou a falar sobre como estava insatisfeita, como sentia que sua vida tinha estagnado, como às vezes se perguntava se havia tomado as decisões certas." Lembrei-me vagamente dessa conversa. Tinha sido após algumas taças de vinho em uma das nossas raras noites de irmãs. "Você falou sobre como queria ter tido a coragem de fazer outras escolhas, seguir outros caminhos." Ela continuou. "E então mencionou filhos. Como talvez fosse tarde demais para vocês, como Marcos nunca pareceu muito entusiasmado com a ideia." A memória ficou mais clara. Uma noite de confissões regadas a vinho, onde eu havia exposto inseguranças que normalmente mantinha guardadas. "E eu deveria ter contado mesmo assim," ela admitiu. "Mas naquele momento, pareceu cruel. Como esfregar na sua cara algo que você queria e não tinha, enquanto eu havia conseguido sem nem mesmo planejar." Um nó se formou em minha garganta. Então você decidiu esconder de mim. Por pena." "Não por pena," ela protestou. "Por amor. Por não querer causar mais dor." Mas contou para Marcos. "Foi um acidente." Ela desviou o olhar. "Ele me viu passando mal no escritório dele, quando fui visitar um cliente. Insistiu em me levar ao hospital. Os médicos fizeram perguntas, exames. Não tinha como esconder. Imaginei a cena. Minha irmã vulnerável, meu marido protetor. A conexão que se formou entre eles naquele momento. E depois que você perdeu o bebê?" Seus olhos se encheram de lágrimas. "Foi horrível, Bia. A dor física foi nada comparada ao vazio que senti. Como se uma parte de mim tivesse sido arrancada." Ela enxugou uma lágrima. Marcos estava lá. Ele simplesmente apareceu no hospital quando liguei, sem fazer perguntas. Segurou minha mão o tempo todo. Cada palavra era como uma agulha penetrando minha pele. Não por ciúme, mas por ter sido excluída de um momento tão significativo na vida de minha irmã. "Ainda não entendo por que não me ligou." Insisti. "Por que não confiou em mim para estar ao seu lado? Porque você teria largado tudo para me ajudar."
Ela respondeu, para minha surpresa. Teria deixado seus problemas de lado, seus sentimentos, tudo, para cuidar de mim, como sempre fez. E eu não queria isso, Bia. Não queria ser mais um fardo para você carregar. A resposta me deixou sem palavras. Era verdade que sempre havia assumido o papel de protetora desde que éramos crianças. Quando nossos pais se separaram, quando passamos por dificuldades financeiras, sempre fui eu quem tentou manter tudo sob controle. Quem colocou Carolina em primeiro lugar. Não é um fardo, consegui dizer finalmente. É o que irmãs fazem. Não deveria ser sempre assim. Ela pegou minha mão. Você sempre cuidou de mim, sempre se sacrificou. E em troca, comecei a me sentir inadequada. Como se nunca pudesse retribuir, nunca pudesse ser forte o suficiente. Carol, Pov, deixa eu terminar. Ela apertou minha mão. Quando descobri sobre o bebê, decidi que seria diferente desta vez. Que enfrentaria sozinha, que não correria para você no primeiro sinal de problema. Queria provar para mim mesma que podia. E então perdi o bebê, e toda aquela coragem evaporou. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela agora. Marcos estava lá por acaso. E ele não me olhou com pena, como todos os outros. Ele apenas ajudou, sem julgamentos, sem expectativas. E quando percebi que estava afundando numa depressão, foi ele quem sugeriu a celebração. Uma forma de me despedir, de aceitar e seguir em frente. Ficamos em silêncio por um momento, cada uma absorvendo o peso daquela conversa. Finalmente, consegui perguntar. E o pai do bebê? Um cara que conheci numa viagem a trabalho. Nada sério. Ela deu de ombros. Ele nem sabe. Terminamos antes mesmo de eu descobrir a gravidez. Entendo. Murmurei, mesmo não entendendo completamente. Carolina me olhou com uma intensidade rara. Existe algo entre mim e Marcos, Bia, mas não é o que você está pensando. Meu coração acelerou. O que é, então? Amizade, compreensão mútua. Ele me entende de uma maneira que poucas pessoas conseguem. Ela hesitou. Ele vê a Carolina real, não apenas a irmã mais nova da Beatriz, não apenas a garota extrovertida e despreocupada que todos esperam que eu seja. Suas palavras me atingiram profundamente. Era exatamente como eu me sentia. Não vista, não compreendida. E de alguma forma, meu próprio marido havia conseguido ver minha irmã de uma maneira que eu nunca consegui. Ou talvez, nunca tentei realmente. Ele te ama, Bia. Ela continuou. Mas vocês se perderam em algum ponto do caminho. Pararam de se ver de verdade. O peso daquela verdade me esmagou. Carolina estava certa. Em algum momento, Marcos e eu deixamos de nos enxergar, de nos compreender. Nos transformamos em estranhos que dividiam o mesmo teto, a mesma cama, mas não os mesmos sonhos. Voltei para casa com a mente em turbilhão. A conversa com Carolina havia iluminado cantos escuros que eu vinha evitando há muito tempo. Não se tratava apenas dela e de Marcos, ou do segredo que compartilharam. Era sobre meu casamento, sobre quem eu havia me tornado, sobre os muros que ergui ao meu redor sem nem mesmo perceber. Marcos estava no escritório quando cheguei. Parei à porta, observando-o concentrado no computador. Por um momento, tentei vê-lo com novos olhos. Não como o marido que havia me traído em um sentido emocional, mas como o homem que um dia amei. O homem que aparentemente havia visto algo em minha irmã que eu mesma não conseguia enxergar. Podemos conversar? Perguntei, quebrando o silêncio. Ele se virou surpreso com minha presença. Assentiu, fechando o laptop. Vi Carolina hoje. Comecei, sentando-me à sua frente. Eu sei. Ela me mandou mensagem. Seu olhar era cauteloso. Você sempre se comunica assim com ela? Mensagens frequentes, atualizações constantes? Ele hesitou, claramente desconfortável. Desde o incidente, sim. Ela precisava de alguém, Bia. E esse alguém não podia ser eu. Não era uma pergunta, mas uma constatação dolorosa. Não foi uma escolha deliberada para te excluir. Ele se apressou em explicar. Foi apenas... aconteceu.
Eu estava lá quando ela precisou. E eu não estava. Completei, a amargura evidente em minha voz. Não é culpa sua. Sua voz suavizou. Carolina tem suas próprias razões para não ter te procurado inicialmente. Ela me contou. Assenti. Disse que não queria ser um fardo. Que queria provar que podia lidar com seus problemas sozinha. Marcos assentiu, como se já soubesse disso. Ela sempre se sentiu na sua sombra, sabia? Ele comentou, quase casualmente. A irmã mais nova da responsável Beatriz. A despreocupada, a impulsiva, aquela que precisa ser cuidada. As palavras dele ecoaram o que Carolina havia dito. Nunca a vi assim, protestei. Sempre a admirei. Sua espontaneidade, sua forma de encarar a vida. Você já disse isso a ela? Seu olhar era penetrante. Fiquei em silêncio, percebendo que não. Nunca havia expressado essa admiração a Carolina. Sempre assumi o papel de protetora, de conselheira. Raramente o de igual ou de admiradora. Não entendo como isso aconteceu. Confundi, a voz embargada. Como vocês dois desenvolveram essa intimidade, essa compreensão, enquanto eu fiquei de fora? Marcos passou as mãos pelo rosto, num gesto de cansaço. Não foi planejado, Bia. Foi se construindo aos poucos. Um dia ela ligou em pânico por causa de um enjoo. Outro dia, precisou de ajuda para conversar com o chefe sobre a possível licença maternidade. Pequenos momentos que foram criando uma conexão. Uma conexão que nós perdemos. A conclusão escapou dos meus lábios. Ele me encarou por um longo momento, seus olhos refletindo uma tristeza profunda. Sim, admitiu finalmente. Em algum momento, paramos de conversar. De verdade. Sobre coisas importantes, sobre nossos medos, nossos sonhos. Quando foi a última vez que você me contou algo significativo sobre seu dia? Perguntei, percebendo a ironia da situação. A última vez que compartilhou uma preocupação real, um sonho, uma esperança? Marcos refletiu, e seu silêncio foi resposta suficiente. Não se lembrava, porque fazia tempo demais. E eu? Continuei, a voz falhando. Quando foi a última vez que te procurei para algo além do básico, do cotidiano? Não sei onde erramos, Bia. Ele sussurrou, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Só sei que um dia acordei e percebi que estávamos vivendo vidas paralelas, não uma vida compartilhada. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não de raiva ou ressentimento, mas como uma represa que finalmente cede sob pressão. As lágrimas vieram, abundantes, inevitáveis. O que aconteceu conosco? Consegui perguntar entre soluços. Ele se aproximou, hesitante, como se temesse minha rejeição. Quando não recuei, sentou-se ao meu lado e, timidamente, colocou um braço ao meu redor. Acho que paramos de tentar, respondeu honestamente. Ficou mais fácil fingir que tudo estava bem, manter as aparências, do que enfrentar o quanto nos afastamos. Ficamos assim por algum tempo, lado a lado, as lágrimas silenciosas marcando o reconhecimento do que havíamos perdido. Não apenas um ao outro, mas também partes de nós mesmos ao longo do caminho. Não sei se consigo perdoar. Confessei finalmente. Não a aproximação com Carolina, mas a exclusão. A decisão consciente de me manter no escuro. Eu entendo. Ele assentiu, os olhos também úmidos. Não foi a escolha certa. Percebi isso muito tarde. E agora? A pergunta pairou entre nós, pesada de implicações. Não sei. Ele respondeu com uma honestidade que doía. Só sei que não podemos continuar como estamos. A noite avançou, nos encontrando ainda sentados lado a lado, imersos num silêncio que dizia mais que palavras. Eventualmente, Marcos se levantou, murmurando algo sobre preparar um chá. Fiquei sozinha com meus pensamentos, confrontando verdades que havia evitado por tanto tempo. Nosso casamento estava balançando à beira do abismo. Não apenas por causa do incidente com Carolina, mas por anos de negligência mútua, de comunicação superficial, de vidas que seguiam cada vez mais separadas apesar de compartilharmos o mesmo endereço. Quando Marcos voltou com 2 xícaras fumegantes, fiz a pergunta que mais temia.
Você acha que ainda há algo a salvar? Ele pousou as xícaras sobre a mesa, seu olhar encontrando o meu. Não sei, respondeu, a voz baixa. Mas acho que devemos tentar descobrir. Porque apesar de tudo, Bia, eu ainda... O telefone dele tocou, interrompendo o que seria talvez a confissão mais importante da noite. Instintivamente, ele o pegou. Olhou para a tela e seu rosto empalideceu. É Carolina, murmurou, o dedo pairando sobre o botão de atender. Naquele momento, uma raiva súbita me invadiu. Até mesmo agora, neste momento crucial entre nós, ela estava lá. Sua presença se intrometendo como um fantasma. Atenda, falei, mais friamente do que pretendia. Deve ser importante. Ele hesitou, claramente dividido. Então, para minha surpresa, silenciou o telefone e o colocou virado para baixo sobre a mesa. Não, disse firmemente. Seja o que for, pode esperar. Estamos tendo uma conversa importante. O gesto simples, o reconhecimento de que eu, naquele momento, vinha primeiro, trouxe uma onda de emoção inesperada. Era um pequeno passo, talvez, mas significativo. Continuamos conversando noite adentro, trazendo à tona feridas antigas, expectativas não atendidas, sonhos abandonados. Não chegamos a conclusões definitivas ou planos concretos. Apenas falamos. Realmente falamos. Talvez pela primeira vez em anos. Quando o sol começou a despontar no horizonte, estávamos exaustos, emocionalmente drenados, mas de alguma forma mais leves, como se o peso dos segredos e das palavras não ditas tivesse finalmente sido aliviado. Vou tomar um banho, Marcos disse, levantando-se com movimentos cansados. Assenti, sem forças para mais palavras. Quando ele saiu, peguei seu celular que ainda estava sobre a mesa. A notificação da chamada perdida de Carolina piscava na tela. Junto dela, uma mensagem. Obrigada por tudo ontem. Foi exatamente o que eu precisava. Você é incrível. Te adoro. A mensagem, aparentemente inocente, caiu como ácido sobre todas as pequenas certezas que a noite de conversas havia construído. O que exatamente havia acontecido ontem? Por que minha irmã estava agradecendo meu marido com tanto entusiasmo? O celular escorregou dos meus dedos trêmulos, caindo sobre o tapete com um baque surdo. Todo o progresso, toda a honestidade das últimas horas subitamente pareceu uma farsa. Como poderia confiar nas palavras de Marcos quando ele claramente continuava mantendo segredos? Ou estaria eu sendo paranoica, vendo traição onde havia apenas amizade e apoio? Afinal, ele mesmo havia silenciado o telefone para priorizar nossa conversa. Isso deveria significar algo, não? Me levantei, sentindo as pernas fracas, a mente num redemoinho de dúvidas. Peguei a bolsa e as chaves do carro. Precisava sair, respirar, pensar. Longe daquela casa, longe de Marcos, longe das lembranças da noite que parecia ter sido em vão. Deixei um bilhete simples. Preciso de espaço. Dirigi sem rumo por horas, lágrimas ocasionais embaçando minha visão. Eventualmente, parei num hotel na estrada. Não era nada sofisticado, apenas um lugar impessoal onde poderia ficar sozinha com meus pensamentos. Deitada na cama estranha, olhando para o teto descascado, me permitia enfrentar a possibilidade que mais temia. Talvez não houvesse solução. Talvez nosso casamento estivesse irremediavelmente quebrado. Talvez a confiança, uma vez perdida, não pudesse ser recuperada. E o pior, talvez a culpa não fosse apenas de Marcos ou de Carolina. Talvez eu também tivesse minha parcela, por ter me fechado, por ter aceitado a distância crescente sem questionar, por ter me acomodado na segurança de uma relação que, na verdade, já não existia mais. O celular, que havia silenciado ao entrar no quarto, vibrou insistentemente. Mensagens, chamadas perdidas. De Marcos, de Carolina, até mesmo de amigos em comum, preocupados com meu desaparecimento repentino. Não respondi a nenhum. Não ainda. Precisava deste momento de clareza, este momento sombrio de confronto com a verdade, por mais dolorosa que fosse.
Será que eu deveria simplesmente aceitar a verdade de que meu casamento havia acabado e seguir em frente? Ou lutar contra essa realidade, tentar reconstruir o que parecia irremediavelmente perdido? A pergunta ecoava em minha mente enquanto a noite avançava, me trazendo não respostas, mas apenas mais dúvidas. E, no fundo, um medo crescente de que, qualquer que fosse minha decisão, o resultado seria o mesmo: o fim de algo que um dia acreditei ser para sempre. Será que tudo isso valeu a pena? 3 dias se passaram desde que me refugiei naquele hotel de beira de estrada. 3 dias de silêncio autoimposto, ignorando as ligações e mensagens incessantes. 3 dias para pensar, para sentir, para tentar entender o que realmente queria. Na manhã do 4º dia, acordei com uma clareza que não sentia há muito tempo. Não tinha todas as respostas, mas sabia que não poderia continuar escondida. Era hora de enfrentar a verdade, qualquer que fosse ela. Paguei a conta e dirigi de volta para casa com o coração pesado, mas decidido. No caminho, fiz uma ligação que havia adiado por medo do que descobriria. "Pedro?", disse quando ele atendeu. "É a Beatriz. Preciso falar com você." Pedro era amigo de longa data de Marcos, mas sempre mantivemos uma relação amigável. Ele estivera na foto do Instagram que desencadeou toda essa situação. Se havia alguém que poderia me dar uma perspectiva diferente, seria ele. Nos encontramos em uma cafeteria a meio caminho de casa. Pedro já estava lá quando cheguei, nervoso, tamborilando os dedos na mesa. "Bia, graças a Deus." Ele se levantou, me abraçando com força. "Todos estão preocupados. Você simplesmente sumiu." "Eu sei", respondi, sentando-me à sua frente. Precisava pensar. "Marcos está devastado", ele comentou, estudando minha reação. "Não dorme direito, mal come. Carolina também está uma pilha de nervos." O fato de ele mencionar os dois juntos novamente me incomodou, mas mantive a compostura. "Pedro, preciso que seja completamente honesto comigo." Olhei diretamente em seus olhos. "O que está acontecendo entre Marcos e minha irmã?" Ele pareceu genuinamente surpreso com a pergunta. "Ah, entre Marcos e Carolina?" Franziu o senho. "Do que você está falando? Os encontros secretos, o restaurante caro, as mensagens, a cumplicidade?" Enumerei. "Não sou cega, Pedro." Para minha surpresa, ele riu. Uma risada breve, quase incrédula. "Bia, não existe nada romântico entre seu marido e sua irmã." Ele balançou a cabeça. "Nem remotamente." "Como você pode ter tanta certeza?" Pressionei. "Porque eu estava lá. Em todos os momentos." Ele suspirou. "Desde que Carolina apareceu no escritório passando mal, descobrimos a gravidez, a perda do bebê. Marcos me pediu ajuda porque sabia que eu havia passado por algo similar com minha ex-namorada. Essa informação era nova para mim. Nunca soube que Pedro havia vivenciado uma situação parecida." "O que você quer dizer?" "Há 2 anos, Laura engravidou. Não estávamos mais juntos, mas ainda nos falávamos." Seus olhos se entristeceram. "Ela perdeu o bebê no 4º mês. Foi devastador, mesmo não estando mais num relacionamento. Marcos sabia disso. Comecei a perceber que havia muito mais nessa história do que eu imaginava." "E a mensagem de agradecimento que Carolina enviou recentemente?" Perguntei, lembrando-me do texto que vi no celular de Marcos. "Ah, sobre a terapia." Pedro assentiu. "Marcos encontrou uma psicóloga especializada em luto gestacional. Carolina teve sua primeira sessão esta semana. Foi isso que ele organizou para ela, não um encontro romântico." Senti como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Cada nova informação desconstruía a narrativa que eu havia criado em minha mente. "E o LeBlanc? O jantar exclusivo?" "Foi ideia da Ana." Ele mencionou outra amiga em comum. "Ela conhece o gerente. Conseguiu um desconto absurdo. O restaurante tem um ambiente reservado. Tranquilo. Achamos que seria bom para a Carolina sair, estar com amigos, não ficar remoendo a perda." "Mas por que não me contaram?" A pergunta que me atormentava desde o início. Pedro hesitou, claramente desconfortável. "Não é meu lugar dizer isso, Bia." "Por favor." Insisti. "Preciso saber."
Ele respirou fundo. Carolina nos pediu para não te envolvermos. Disse que você já tinha problemas suficientes, que seu casamento estava passando por um momento difícil, que você andava deprimida. As palavras de Carolina durante nosso almoço ecoaram em minha mente. Ele disse que vocês estão passando por um momento delicado, que você anda muito sensível. E Marcos concordou com isso? Perguntei sentindo uma mistura de mágoa e confusão. Na verdade, não. Pedro me surpreendeu novamente. Ele insistiu várias vezes que deveriam te contar, que você ficaria mais magoada descobrindo depois. Mas Carolina foi irredutível. Disse que te contaria quando se sentisse pronta. Fiquei em silêncio, processando essas revelações. Pedro continuou. Marcos estava numa posição impossível, Bia. Queria respeitar o desejo de Carolina, que já estava emocionalmente frágil, mas também se preocupava com você. Ele tentou te incluir de outras formas, percebeu? Começou a perguntar mais sobre seus sentimentos, sugeriu terapia de casal algumas vezes. Lembrei-me, vagamente, dessas tentativas. Na época, interpretei como gestos vazios, formalidades de quem tenta manter as aparências de um casamento em ruínas. Aquela foto no Instagram. Pedro sorriu tristemente. Marcos havia acabado de contar que finalmente tinha marcado uma consulta com a terapeuta de casais. Planejando grandes coisas, era sobre isso. Sobre tentar salvar seu casamento. Meu coração se apertou. Enquanto eu construía teorias de traição e desconfiança, Marcos estava tentando, à sua maneira desajeitada, aproximar-se novamente. E eu, cega pela insegurança e pelo ressentimento, interpretei tudo pelo pior ângulo possível. Oh, não sei o que fazer agora, Pedro, confessei, sentindo as lágrimas se formarem. Volte para casa, ele sugeriu gentilmente. Converse com ele, com Carolina também. Ouça o que tem a dizer, desta vez sem pressuposições. Assenti, agradeci e parti. No caminho para casa, minha mente repassava tudo o que havia descoberto, reorganizando peças do quebra-cabeça que eu havia montado incorretamente. Ao chegar, encontrei a casa vazia. Sobre a mesa da cozinha, um bilhete escrito com a letra de Marcos. Estamos na casa da Carolina. Ela não está bem. Por favor, venha quando puder. Te amo. 3 palavras simples que há meses não trocávamos. Te amo. Estavam ali, escritas apressadamente, mas ainda assim presentes. Dirigi até o apartamento de minha irmã com o coração acelerado. Toquei a campainha, respirando fundo para me acalmar. Foi Marcos quem abriu a porta. Por um momento, apenas nos olhamos. Ele parecia exausto, os olhos vermelhos, a barba por fazer. Mas quando me viu, seu rosto se iluminou de uma maneira que não via há muito tempo. Bia. Ele sussurrou meu nome como uma prece. Oi. Respondi, sentindo-me subitamente tímida, como se estivéssemos nos reencontrando após anos separados. De certa forma, talvez estivéssemos. Você voltou. Não era uma pergunta, mas havia alívio em sua voz. Sim. Dei um passo à frente. Conversei com o Pedro. A compreensão surgiu em seus olhos. Ele assentiu, abrindo mais a porta. Carolina está no quarto, explicou. Teve uma recaída depois que você desapareceu. Culpa-se por tudo. Não é culpa dela, falei automaticamente. Nem sua. Ele encontrou meus olhos. Nem minha. Apenas aconteceu. Entrei no apartamento familiar. Carolina e eu havíamos crescido juntas neste mesmo bairro. Quando ela se mudou sozinha, fiz questão de ajudar a decorar cada canto. Agora, o lugar parecia diferente, como se as sombras dos últimos acontecimentos tivessem alterado sua atmosfera. Marcos me guiou até o quarto. Bati suavemente e entrei. Carolina estava na cama, o rosto inchado de tanto chorar. Quando me viu, seus olhos se arregalaram em uma mistura de surpresa e culpa. Bia. Sua voz era um sussurro rouco. Você veio. Sentei-me na beira da cama e, sem palavras, abri os braços. Ela hesitou apenas um segundo antes de se lançar em meu abraço.
chorando como quando éramos crianças e ela vinha até mim após um pesadelo. Me desculpe, soluçou contra meu ombro. Por tudo. Pela gravidez, pelo segredo, por envolver Marcos, por não confiar em você. Shh! Afaguei seus cabelos. Está tudo bem. Estou aqui agora. Ficamos assim por alguns minutos, o silêncio quebrado apenas por seu choro que gradualmente se acalmava. Marcos permaneceu à porta, observando a cena com uma expressão indescritível. Quando Carolina finalmente se afastou, limpando as lágrimas, consegui perguntar: por que a recaída? Ela trocou um olhar rápido com Marcos antes de responder. Quando você sumiu, achei que tinha perdido você para sempre. Que nossa relação estava irremediavelmente destruída por minha culpa. Sua voz falhou. E então, as lembranças do bebê voltaram com força. A sensação de perda, de vazio. Foi como reviver tudo novamente. Eu estou aqui, assegurei segurando suas mãos. Não vou a lugar algum. Marcos me contou sobre a mensagem que você viu no celular dele. Ela continuou. Aquele agradecimento era sobre a terapeuta que ele encontrou. Pela primeira vez em dias, consegui dormir sem pesadelos após a sessão. Olhei para Marcos, que confirmou com um aceno discreto. Sei de tudo agora. Falei suavemente. Pedro me explicou. Sobre a terapia, sobre o jantar no Leblon, sobre como você pediu que não me contassem. Carolina baixou os olhos envergonhada. Foi egoísmo meu, admitiu. Estava tão focada na minha própria dor que não percebi o quanto isso afetaria vocês. O casamento de vocês. Nosso casamento já estava em crise bem antes disso. A honestidade finalmente encontrou espaço entre nós. Não foi você quem causou os problemas. Talvez apenas acelerou o inevitável confronto. Marcos se aproximou lentamente, sentando-se na poltrona próxima à cama. Bia. Ele chamou, sua voz grave. Há algo que você precisa saber. Meu coração acelerou. Depois de tantas revelações, o que mais poderia haver? A caixa de joias. Ele continuou. Não era apenas para Carolina. Carolina assentiu, enxugando as últimas lágrimas. Havia 2 pingentes. Ela explicou. Uma estrela para mim, simbolizando o bebê. E outro para você. Para mim? Repeti, confusa. Marcos retirou do bolso uma caixinha idêntica àquela que havia chegado semanas atrás. Abriu-a, revelando um delicado pingente em forma de lua crescente. A lua e a estrela. Ele explicou, a voz embargada. Carolina sugeriu. Disse que vocês sempre foram assim. Você, a lua, constante, confiável, iluminando o caminho. Ela, a estrela, brilhante, chamativa, mas precisando da luz da lua para realmente se destacar no céu. As lágrimas que havia controlado até então finalmente escaparam. O simbolismo era perfeito. Tão perfeito que doía. Era para ser uma surpresa para o seu aniversário. Carolina completou. Marcos planejou tudo. O jantar no Leblon era um teste, para ver se o lugar seria adequado para levar você depois. Mas então você descobriu tudo antes. Marcos deu um sorriso triste. E interpretou da pior maneira possível. Como poderia interpretar diferente? Defendi-me fracamente. Vocês 2 escondendo coisas, encontros secretos, mensagens. Você está certa. Ele concordou, para minha surpresa. Foi um erro não te contar desde o início. Respeitei o desejo de Carolina, mas no processo, desrespeitei nossa relação. O silêncio caiu sobre nós 3, cada um perdido em seus próprios pensamentos, suas próprias culpas e arrependimentos. E agora? Carolina finalmente perguntou, sua voz pequena. Olhei de minha irmã para meu marido, sentindo um turbilhão de emoções. Raiva pela exclusão, tristeza pela distância que se formou, alívio por não ser uma traição romântica, esperança por perceber que talvez, apenas talvez, ainda houvesse algo a salvar. Agora, respirei fundo. Precisamos ser honestos uns com os outros. Completamente honestos. Marcos assentiu, aproximando-se para sentar ao meu lado na cama. Com cautela,
Como se temesse rejeição, pegou minha mão. Nosso casamento estava em crise muito antes disso tudo, Bia. Começou ele, sua voz suave, mas firme. Nos perdemos em algum ponto do caminho. Paramos de conversar, de verdade. Paramos de sonhar juntos. Eu sei, admiti, sentindo o peso daquela verdade. Acho que me acomodei. Aceitei a distância como inevitável. O romantismo dando lugar à rotina. Eu também. Ele apertou minha mão. Me fechei. Mergulhei no trabalho. Desisti de tentar sem nem perceber que estava desistindo. Carolina nos observava. Lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Sinto muito por ter complicado ainda mais as coisas, murmurou. Não, neguei firmemente. Talvez precisássemos disso. Desse choque para nos forçar a encarar a verdade. Marcos retirou o pingente da caixinha, segurando-o na palma da mão. Escolhi a lua porque, não importa quão escura seja a noite, ela sempre está lá. Explicou. Como você, Bia. Minha constante. A pessoa em quem sempre pude confiar, mesmo quando não merecia essa confiança. Eu traí essa confiança. Confessei. Não acreditei em você. Presumi o pior. E eu dei motivos para isso. Ele reconheceu. Escondendo coisas, mesmo que com boas intenções. Carolina pigarreou discretamente. Acho que vocês precisam conversar a sós. Disse, fazendo menção de se levantar. Não. Segurei seu braço. Você faz parte disso. Somos família. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Sempre me senti menos, sabe? Confessou. Menos responsável, menos madura, menos capaz. Sempre a irmã caçula da Beatriz, nunca apenas Carolina. E eu nunca percebi isso, respondi, a culpa me atingindo. Sempre achei que estava te protegendo, cuidando de você. Nunca parei para pensar que talvez estivesse sufocando sua chance de crescer. Não foi sua culpa. Ela sorriu tristemente. É apenas o papel que assumimos desde crianças. Você, a protetora. Eu, a protegida. Talvez seja a hora de mudarmos isso. Sugeri, segurando sua mão e a de Marcos, conectando os três. Todos nós. Ficamos assim, unidos, por um longo momento. O silêncio não mais pesado e acusatório, mas contemplativo, quase curativo. Finalmente, Marcos falou. Ainda te amo, Bia. Nunca deixei de amar. Apenas esqueci como demonstrar. As palavras, simples, mas profundas, tocaram algo dentro de mim que achei que estava morto. Uma fagulha. Um resquício do que sentíamos no início. Eu também te amo. Respondi. Surpresa com a facilidade com que as palavras saíram. Mas amor não é suficiente, é? Precisamos de mais. Confiança, comunicação, honestidade. Estou disposto a tentar. Ele apertou minha mão. A reconstruir tijolo por tijolo, se você também estiver. Olhei para ele, realmente olhei. Talvez pela primeira vez em anos. Vi o homem por quem me apaixonei. Envelhecido pelo tempo e pelas experiências. Marcado pelos erros, mas ainda lá. Ainda meu Marcos. Sim, respondi, sentindo um peso sendo levantado dos meus ombros. Quero tentar. Carolina sorriu através das lágrimas, um sorriso genuíno. Vocês merecem ser felizes, disse simplesmente. Naquele momento, algo aconteceu. Uma espécie de cura silenciosa, um primeiro passo em direção à reconciliação. Não apenas entre mim e Marcos, mas entre mim e Carolina, e talvez mais importante, entre cada um de nós e nossas próprias expectativas falhas, nossos medos, nossas inseguranças. Marcos colocou o pingente de lua na minha mão, fechando meus dedos sobre ele. Para que você nunca se esqueça, sussurrou, de seu próprio brilho. Carolina tocou o pingente de estrela que agora usava no pescoço. Juntas, mas diferentes, completou. Cada uma com sua própria luz. À medida que a tarde avançava, conversamos mais do que havíamos conversado em anos. Sobre medos, sonhos, arrependimentos. Sobre o bebê que Carolina havia perdido e o luto que ainda processava.
sobre o casamento que Marcos e eu havíamos negligenciado e como poderíamos tentar salvá-lo, sobre os papéis que cada um de nós assumiu nas vidas dos outros e como poderíamos redefini-los. Não conseguimos todas as respostas. Algumas feridas ainda sangrariam antes de cicatrizar completamente. Alguns hábitos seriam difíceis de quebrar. Alguns medos não desapareceriam da noite para o dia. Mas naquele momento, unidos naquela pequena ilha de honestidade que havíamos criado, senti pela primeira vez em muito tempo que talvez, apenas talvez, tudo valeria a pena no final. A dor, as lágrimas, o confronto com verdades difíceis, tudo isso seria apenas o preço a pagar por algo maior. Algo que parecia perdido, mas que talvez pudesse ser reconstruído, diferente, mas possivelmente mais forte que antes. Quando deixamos o apartamento de Carolina naquela noite, Marcos e eu de mãos dadas, uma pergunta silenciosa pairava entre nós. Não mais, será que tudo isso valeu a pena? Mas, estaremos dispostos a fazer valer a pena daqui para frente? E pela primeira vez em muito tempo, a resposta pareceu clara como o céu estrelado acima de nós, onde a lua e as estrelas compartilhavam o mesmo espaço, cada um com sua própria luz, mas juntas criando algo de beleza indescritível. E se fosse você, teria feito a mesma escolha? 6 meses se passaram desde aquela noite no apartamento de Carolina. 6 meses de reconstrução, de pequenos passos, de tropeços ocasionais e de reconquistas diárias. Hoje, enquanto coloco a mesa para o jantar, sinto o peso suave do pingente de lua contra minha pele. Nunca mais o tirei desde o dia em que Marcos finalmente o colocou em meu pescoço, numa cerimônia improvisada em nosso jardim, sob o luar. Um símbolo não apenas do amor que nunca deixou de existir entre nós, mas também da constância que prometi trazer de volta à nossa relação. O som da campainha interrompe meus pensamentos. Carolina. Pontual pela primeira vez na vida. Isso ainda me surpreende. Trouxe vinho. Ela anuncia alegremente ao entrar, erguendo uma garrafa como um troféu. Sua aparência está diferente. Não apenas pelo novo corte de cabelo ou pelas roupas, mas por algo mais profundo, mais essencial. Há uma serenidade em seus olhos que não estava lá antes. Uma força tranquila que foi conquistada através da dor e da superação. O pequeno pingente em forma de estrela brilha em seu pescoço, complementando o meu. Somos lua e estrela, diferentes, mas interdependentes. Não mais competindo por espaço ou atenção, mas coexistindo em nossa própria luz. Marcos ainda não chegou? Ela pergunta, colocando a garrafa na mesa. Ligou avisando que vai atrasar um pouco. Reunião de última hora. Respondo, ajustando os talheres. Mas pediu que começássemos sem ele, se quiséssemos. Carolina sorri, aquele sorriso que sempre iluminou qualquer ambiente, mas que agora carrega um toque de sabedoria que só a experiência pode trazer. Como está a terapia? Pergunto, enquanto nos sentamos na sala de estar com taças de vinho. Surpreendentemente bem, ela toma um pequeno gole. Doutora Márcia diz que estou progredindo mais rápido do que ela esperava. O grupo de apoio também tem ajudado muito. O grupo de apoio para mulheres que sofreram perdas gestacionais foi uma descoberta preciosa. Carolina não apenas encontrou conforto ali, mas também se tornou uma espécie de mentora para as recém-chegadas. Sua dor, antes um segredo vergonhoso, transformou-se em uma fonte de força para si mesma e para outras. E você? Ela me olha com atenção. Como vão as coisas com o Marcos? Sorriu, sentindo aquela familiar onda de gratidão. Estamos bem. Realmente bem. Respondo honestamente. A terapia de casal está fazendo maravilhas. Aprendemos a conversar de novo, sabe? A realmente ouvir um ao outro. Isso é perceptível, ela comenta. Da última vez que jantamos juntos, a forma como vocês se olhavam era como no início. Lembra quando você o trouxe para conhecer a família pela primeira vez? Você não conseguia tirar os olhos dele. Rio com a lembrança. Parece outra vida agora.
Tivemos que reaprender muita coisa, confesso. Redescobrir um ao outro. Às vezes ainda é difícil, mas vale a pena. Cada momento. Carolina assente, compreensiva. Sabe o que a doutora Márcia me disse semana passada? Ela coloca a taça na mesa. Que algumas vezes precisamos perder algo para entender seu verdadeiro valor. Eu perdi um bebê que nem conheci, mas esse luto me ensinou mais sobre a vida do que muitos anos de alegria. Suas palavras tocam algo profundo em mim. Eu também perdi algo. A ilusão de um casamento perfeito, para encontrar a possibilidade de um relacionamento real, imperfeito, mas honesto. Como está Luiz? Pergunto, mudando levemente o assunto. Luiz é o novo colega de trabalho de Carolina, com quem ela começou a sair recentemente. O primeiro relacionamento desde a perda do bebê. Um passo significativo. Ele é paciente. Ela sorri, um leve rubor colorindo suas bochechas. Entende meus momentos de tristeza, respeita meu espaço. Não sei onde isso vai dar, mas estou aprendendo a aproveitar o caminho sem tanta ansiedade pelo destino. Outra mudança notável. A Carolina de antes vivia em velocidade máxima, sempre saltando de um momento para o próximo sem realmente vivê-los plenamente. A porta se abre e Marcos entra, trazendo consigo o ar fresco da noite. Desculpem o atraso. Ele beija minha testa e abraça Carolina brevemente. Como estão minhas mulheres favoritas? Há uma facilidade nessa interação que não existia antes. Um conforto genuíno que substituiu a culpa e o segredo. Marcos e Carolina desenvolveram uma amizade própria, independente de mim, e aprendi a apreciar isso em vez de temê-lo. Durante o jantar, conversamos sobre tudo e nada. Trabalho, filmes, notícias, planos futuros. Carolina nos conta sobre sua promoção recente e sobre a possibilidade de uma transferência temporária para o escritório de São Paulo. Marcos compartilha histórias de seu novo projeto, mais alinhado com suas paixões reais e menos com as expectativas dos outros. Observo os dois interagindo e sinto uma paz que não imaginei possível 6 meses atrás. Não é perfeito. Ainda há momentos de insegurança, flashes de memórias dolorosas. Mas escolhemos, todos os dias, seguir em frente em vez de ficar presos no passado. Após a sobremesa, enquanto Marcos serve café, Carolina me puxa para um canto discreto. Preciso te contar uma coisa. Ela sussurra, os olhos brilhando de excitação. O que foi? Estou pensando em adotar. As palavras saem rápidas, como se ela mesma ainda estivesse processando a ideia. Não agora, claro. Talvez no próximo ano. Mas tenho pesquisado bastante, conversado com a terapeuta. A surpresa me deixa momentaneamente sem palavras. Então, entendo a beleza do que está acontecendo. Carolina está transformando sua dor em algo construtivo, encontrando um novo caminho para sua maternidade interrompida. Isso é maravilhoso. Respondo segurando suas mãos. Você vai ser uma mãe incrível. Você acha? Há vulnerabilidade em seu olhar. Mesmo com todas as minhas inseguranças, meus medos? Especialmente por causa deles, garanto. Os melhores pais são aqueles que reconhecem suas próprias limitações, que sabem que não têm todas as respostas. Ela me abraça, forte, aquele tipo de abraço que diz o que palavras não conseguem expressar. Quando nos separamos, ambas temos lágrimas nos olhos, mas são lágrimas diferentes das que derramamos meses atrás. São lágrimas de possibilidade, de esperança. Marcos se aproxima, olhando para nós com curiosidade. Que segredos são esses? Carolina olha para mim, pedindo permissão silenciosa, e assinto. Estou pensando em adotar uma criança. Ela conta, observando atentamente a reação dele. Marcos sorri, aquele sorriso genuíno que ilumina seus olhos. Isso é... Uau! Isso é incrível, Carol. Ele a abraça brevemente. Você vai ser uma mãe e tanto. O momento é simples, mas carregado de significado. 6 meses atrás, esse tipo de notícia teria sido recebida com tensão, com dúvidas não ditas, com medos disfarçados de preocupação.
Agora, há apenas aceitação. Apoio. Depois que Carolina vai embora, Marcos e eu ficamos na varanda, observando as estrelas. Ele segura minha mão, acariciando suavemente o anel que nunca deixou meu dedo, mesmo nos momentos mais sombrios da nossa crise. No que está pensando? Pergunta ele, sua voz suave na quietude da noite. Em como chegamos aqui. Respondo honestamente. Em todos os caminhos que percorremos, as escolhas que fizemos. Se arrependimentos, há uma sombra de preocupação em seus olhos. Não. Aperto sua mão. Estamos aqui, não estamos? Sobrevivemos. Talvez precisássemos daquela tempestade para valorizar a calmaria. Ele sorri, beijando minha mão. Sabe o que mais aprendi nesses meses? Sua voz é quase um sussurro. O quê? Que o amor não é estático. Não é algo que simplesmente existe ou não existe. É uma escolha diária. Um compromisso renovado a cada manhã. Suas palavras ecoam algo que venho sentindo, mas não conseguia expressar tão claramente. Durante muito tempo, achei que havíamos perdido o amor. Admito que ele havia morrido lentamente por negligência mútua. Mas não era isso. Era? Não. Ele nega suavemente. Ele estava lá, sempre. Apenas soterrado sob camadas de rotina, de expectativas não atendidas, de comunicação falha. Precisávamos cavar para encontrá-lo novamente. O silêncio que se segue é confortável, contemplativo. As estrelas brilham intensamente acima de nós, e a lua, quase cheia, ilumina o jardim com sua luz prateada. Automaticamente, toco o pingente em meu pescoço. Você acredita em coincidências? Pergunto de repente. Como assim? Lua e estrela, explico, apontando para o céu. Você e Carolina escolheram esses símbolos para nós duas muito antes de toda essa história explodir. Como se, de alguma forma, eles já representassem o que estávamos destinados a enfrentar e descobrir. Marcos reflete por um momento. Não sei se acredito em destino no sentido tradicional. Responde lentamente. Mas acredito que, inconscientemente, fazemos escolhas que refletem verdades mais profundas que ainda não processamos conscientemente. Como escolher um pingente de lua para a esposa com quem você perdeu a conexão? Provoco gentilmente. Exatamente. Ele sorri. Talvez eu já soubesse, em algum nível, que precisávamos dessa constância, dessa luz refletida, para encontrar nosso caminho de volta, um ao outro. Nos beijamos sob a luz da lua, um beijo diferente dos muitos que trocamos nos últimos 20 anos. Não é um beijo de paixão juvenil, nem um beijo mecânico de despedida ou chegada. É um beijo de reconhecimento mútuo, de aceitação, de promessa renovada. Mais tarde, enquanto Marcos dorme ao meu lado, fico acordada pensando em tudo que vivemos. Na crise, na dor, nas descobertas. Penso em Carolina e sua jornada de luto e renascimento. Em como ela está finalmente encontrando sua própria identidade, separada da minha sombra, brilhando com luz própria como a estrela que carrega no pescoço. Penso em Marcos, no homem que pensei conhecer completamente e que continuo descobrindo a cada dia. Na forma como ele me surpreendeu com sua capacidade de mudança, de adaptação, de crescimento. E penso em mim mesma. Na Beatriz que era, na Beatriz que sou agora. Na mulher que quase desistiu de seu casamento baseada em suposições e medos, mas que encontrou a coragem de ficar e lutar pelo que realmente importava. Se alguém me perguntasse, 6 meses atrás, se eu acreditava em segundas chances, provavelmente teria respondido que não. Que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Que alguns erros não podem ser perdoados. Mas aqui estou. Escolhendo a cada dia o perdão em vez do ressentimento, a confiança em vez do medo, o amor em sua forma mais madura e complexa, não o romance idealizado das histórias, mas o companheirismo imperfeito e resiliente da vida real. Não é sempre fácil. Há dias em que as dúvidas retornam, em que a confiança ainda parece frágil, em que as feridas antigas pulsam com uma dor fantasma. Mas há mais dias bons que ruins agora.
mais momentos de conexão genuína que de distância. E talvez esse seja o verdadeiro sentido de tudo isso. Não um final feliz, perfeito e imutável, mas uma jornada contínua de escolhas, de compromissos renovados, de pequenas vitórias diárias sobre nossos próprios medos e limitações. Toco mais uma vez o pingente de lua, sentindo seu contorno familiar sob meus dedos. Um símbolo não apenas do que quase perdi, mas principalmente do que escolhi manter e reconstruir. E você? Se estivesse no meu lugar, teria feito a mesma escolha? Teria visto além das aparências, das suspeitas, dos medos iniciais? Teria encontrado a coragem de perdoar não apenas os outros, mas também a si mesmo pelas falhas, pelas suposições errôneas, pelos muros que ajudou a construir? Não há respostas certas ou erradas para essas perguntas. Apenas escolhas e suas consequências, para o bem ou para o mal. Enquanto o sono finalmente chega, uma última certeza se forma em minha mente. Qualquer que seja o futuro que nos aguarda, a mim, a Marcos, a Carolina, enfrentaremos juntos. Não mais como personagens presos em papéis predeterminados, mas como pessoas reais, complexas, imperfeitas, mas sempre em evolução. E isso, mais que qualquer final feliz de conto de fadas, é a maior vitória que poderíamos conquistar.